Pai do Senhor, eu venho aqui compartilhar com vocês sobre o estudo de ontem, lá em Mateus 4, e o que eu aprendi e entendi, e Deus falou muito comigo, versículo 1 até o 11, onde fala da tentação do Senhor no deserto. A palavra fala que o Espírito Santo de Deus levou Jesus até o deserto. E ali ele passou 40 dias e 40 noites numa luta, uma provação. E depois de 40 dias, 40 noites, Satanás foi até Jesus a tentar ele, botar a fé dele em prova. E quantas das vezes não é diferente na minha e na sua vida? Estamos passando por provações, lutas, pelejas, perseguições. E muitas das vezes não queremos entender que é a mão de Deus, que é o próprio Espírito Santo de Deus que nos leva a um deserto assim. E quantas das vezes a gente passamos por tribulações no meio do deserto, onde já não resta mais força, onde já não resta mais fé e às vezes só esperança. Mas para uns, mesmo com essas poucas fé, força, restando somente a esperança, se mantém firme, dando continuidade no propósito que Deus lhe proporcionou. Mas para outros, abandonam o processo no meio do caminho e não consegue vivenciar aquilo que Deus lhe proporcionou no final desse processo. Jesus, ele passou por isso, ele teve que passar por isso. Satanás foi até Jesus lhe proporcionar coisas que Jesus já tinha. Jesus já tinha poder para isso, direito para isso. Mas Jesus queria lhe condicionar algo que já era de Jesus, mas para poder ver até onde Jesus ia, testando a fé e a fidelidade, o chamado, o propósito que Jesus tinha ali. E quantas vezes não é diferente na minha e na sua vida? No meio de uma tribulação, de uma perseguição, um processo, cansado. E quando a gente pensa que já tá, Deus vai terminar, tá acabando, eu sei que vai passar. Deus permite que Satanás venha até nós, nos proporcionar algo, nos colocar condições e até mesmo nos fazer perder a fé e a visão daquilo que o Senhor tem para nós. E Deus permite isso não para Ele ver até onde nós vamos, porque Deus já sabe até onde nós vamos. Foi Ele que nos formou. Foi Ele que a nossa vida está no comando dele, está escrito nas palmas dos dedos do Senhor. Então Ele já sabe até onde nós vamos, o que é de acontecer. Quem precisa saber só somos nós. Satanás, ele sabia qual era o projeto e o propósito que Deus tinha no final de Jesus. Só que o que Satanás não sabia era se Jesus ia dar conta de chegar até o final. Então era por isso que Satanás o tempo todo perseguia.
tentando tirar Jesus do trajeto. E não é diferente na minha e na sua. E Deus permite isso. Tem uma passagem que eu não me lembro onde é que Jesus fala em um momento: Senhor, se possível for, tira esse cálice, afaste esse cálice de mim. Porque Jesus veio como carne, como ser humano. E teve um momento que Jesus estava cansado já e, oh Deus, eu não sei se eu vou conseguir passar por isso. Se for possível, tira. Mas se não for, cumpra a sua vontade. E quantas das vezes a gente é assim também? Oh Deus, se possível, eu não quero continuar nisso, eu não estou cansado, eu não sei se é isso mesmo que o Senhor quer para mim. Quantas vezes? Tira, afasta, não é isso mais que eu quero. Porque somos carne. Mas Jesus permitiu que Deus desse continuidade. Ele perguntou se possível for, mas não foi a vontade de Deus. E ali ele foi instrumento e se deixou cumprir o propósito que Deus tinha para ele. E não é assim na minha e na sua vida. Tem coisas que Deus não quer tirar, quer dar continuidade, nos formando o nosso caráter, firmando a nossa fé, nos dando experiência, nos dando sabedoria e entendimento, aprendizado para coisas maiores lá na frente. E se não nos permitir passar por esse processo, como vamos vivenciar aquilo que Deus tem para nós lá na frente? Como vamos experimentar coisas grandes, coisas assim que não podemos entender se não permitirmos passar por esse processo que não é fácil. Não foi fácil para Jesus. Jesus ali, 40 dias, 40 noites, cansado, jejuando, orando pro seu caminho, pro seu chamado, aquela coisa, se entregando para no final vir Satanás e colocar ele à prova e dar condições, querer trocar. Ele já nas últimas e assim não é diferente. Quantas vezes a gente damos certo, renunciamos tanta coisa para andar na retidão, no caminho com Deus, para andar na vontade de Deus. E quando a gente pensa que já está lá esgotando, ainda vem mais provação, pior ainda. Deus permite que Satanás ainda venha nos provar naquilo que nós já somos e temos, mas querendo trocar algo de um Pai que nos formou, nos criou, nos proporcionou, nos posicionou para poder adorar, se prostrar diante de Satanás. E muitas vezes muitos se entregam a isso. Fala que adora ao Senhor, mas na hora, no meio dessa circunstância, acaba aceitando a troca e as condições que Satanás coloca e se prostrando a Ele, servindo a Ele. Muitos não veem, passa por despercebido, mas Satanás fica igual como leão rugindo. Só que o mais interessante, Satanás, ele proporcionou tanta coisa ali naquele lugar. Se você é filho de Deus, atire-se daqui. Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Deus, ele podia fazer tudo isso, como nós temos poder, através do Pai, de ter e fazer. Nós temos a nossa vida, nós podemos fazer o que bem nós quiser. Deus nos deu um livre-arbítrio. Não significa que eu tenho o direito de fazer o que eu quiser, mas Ele nos dá essa condição. Cabe a mim e a você escolher. Seguir o meu livre-arbítrio, ou seguir o propósito que Deus tem. Só que Jesus escolheu dar continuidade.
quando Jesus renegou todas as condições que Satanás colocou para ele, a palavra fala que Satanás se retirou dele. E lá no versículo 11 logo vem: e aí o Senhor enviou seus anjos para servir Jesus. Tanto que essa palavra é poderosa, que no meio da nossa tribulação, quando a gente resistimos à nossa vontade, nosso livre-arbítrio, nosso querer, quando nós resistimos tudo aquilo que nós achamos que é para nós, e nos posicionamos e firmamos e damos continuidade no propósito que Deus tem para nós, mesmo difícil, cansado, calejado, as tribulações passam, as perseguições passam, e quando passam, Jesus nos entrega a vitória. Envia os teus anjos para nos entregar a bandeja da nossa recompensa de renúncia, de perseverança, honrando aquilo que o Senhor nos proporcionou. Entenda algo: o nosso dever é honrar quem nos chamou para ser o que nós somos, o que nós temos que ser. Não cabe a nós escolher quem temos que não cabe a nós a escolher quem temos que ser, o que temos que para onde temos que ir, como temos que ser. Cabe a Deus, e nós honrar aquilo que Ele nos proporcionou. Então eu aprendo muito com isso. Quantas lutas e tribulações nós passamos, e quando nós mantemos firme na luta, firmamos o nosso pé nas perseguições, nas provações, dando continuidade, mesmo ali fraco, cansado, mas ali firme, para ver até onde vai, porque sempre vamos chegar em algum lugar. Para uns não tem desejo de saber até onde vai, mas para outros, mesmo cansado, mesmo assim desgastado, já nas últimas, mas eu quero saber até onde vai chegar, meu Deus, essa luta toda. Eu quero ver a minha recompensa e o que o Senhor está querendo me mostrar. Porque tudo é uma experiência, é um aprendizado, é uma formação. E quando andamos certo com Deus, buscando a nossa retidão em Deus, tenha certeza que tudo é a vontade dEle. Tem mal que vem pro bem. Satanás não foi até Jesus se não fosse pela permissão de Deus, não. Deus permitiu. Se Deus não quisesse, Ele não tinha ido. E Deus vai permitir, sim, que Satanás venha até nós, usando pessoas, coisas, usando tanta coisa para nos botar à prova daquilo que às vezes até temos o direito, e às vezes até que não somos e nem temos direito de ouvir, de ser, seja lá o que for. E a gente tem que ali manter firme, cabeça erguida, sabe? Não porque somos fortes, maioral, porque nós não somos. Nem Jesus foi tão forte, maioral. Mas é porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E temos que estar convencido, convencido do Pai que servimos, do Deus que servimos. Porque no meio dessa prova toda há um propósito. E quando eles nos chamam para ser instrumento, há vidas lá fora. Há um chamado a se cumprir. Foi isso que eu aprendi. E se você for entender bem, ver bem quantas provações passamos, e quando nos mantemos firmes nessas provações, quando vencemos essas provações, quantas bandejas o Senhor nos prepara, quantas vitórias. Se a gente for olhar, tanta vitória que a gente conseguiu foi no meio de uma provação grandíssima. E quando a gente não vê a vitória é porque quando a gente desistimos ou desviamos o trajeto, querendo do nosso jeitinho, querendo dar um jeitinho, porque achamos que não precisamos passar por isso, porque achamos que não é necessário, não preciso de... Nós não achamos nada. O coração do homem é enganoso. Quando a palavra fala que o coração do homem é enganoso,
Hoje nós estamos aqui, hoje eu estou aqui falando uma coisa, mas amanhã só Deus que sabe. Eu não sei qual vai ser o meu momento de amanhã e como posso mudar o meu coração. Mas quando o meu pé está alicerçado no Pai, mesmo que o meu coração seja enganoso, mas o meu pé vai estar enficado na raiz. E sempre vai me lembrar de quem me chamou. E sempre vai me fazer me lembrar de tudo que eu lutei e passei. Jesus, ele poderia muito bem recuar e se render a Satanás. E todos aqueles 40 dias e 40 noites que ele passou, não valeu de nada. Quantas vezes nós passamos por tanta renúncia, tanta coisa, tanta fidelidade e obediência. E no meio do caminho, por causa das lutas, vai aumentando o processo, o trajeto do processo vai aumentando, vai dificultando. A gente desistimos de tudo aquilo que fizemos e foi feito, não valeu de nada. Não seja assim, não faça assim. Seja forte como Josué, corajoso. E tenha certeza da pessoa que você é. Não importa quem não te enxerga, não importa quem não te reconheça, não importa se você não está sendo recompensado agora. Tudo há um processo e há um tempo. Deus só vai te recompensar depois dessas lutas todas. E se você não for maduro o suficiente para entender, mais o processo prolonga. E não pense que você vai diminuir o processo fazendo do seu jeito, porque não vai, só vai dificultar. Pode dar um certinho no começo, mas depois você leva a rasteira. Mas tem desejo de viver aquilo que Deus tem para você no final, porque é sempre no final que é melhor. E tudo isso que você passou, você vai entender. Quanto mais luta, peleja, perseguição, melhor vai ser para você. Quando você amadurecer verdadeiramente, você vai entender que as lutas e as perseguições, você vai ter desejo delas. Você não vai querer viver só de você, vai querer viver lutas, perseguições e muitas perseguições. E aí você vai estar firmado na rocha, porque elas não vão te abater tão fácil. Porque você vai entender que através disso tudo tem um grande propósito. Tem uma grande vitória, uma grande bandeja a ser servida a você. Amém? Fica essa palavra de meditação.